Caro presidente, deputado Manel Duca, desta sessão ordinária, ele que é o segundo vice-presidente dessa mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale do Cariri e TV Sinal de Aracati, ouvintes da Rádio FM Assembleia, internautas que acompanham os principais fatos do Poder Legislativo pela nossa agência de notícias, jornalistas e demais amigos e amigas presentes ao plenário 13 de maio. O Dia Mundial da Alimentação foi criado em 1979 pelos países participantes da 19ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, para enfatizar a necessidade de esforços contínuos em prol da superação da fome e subnutrição do mundo. Na década de 70, as lideranças políticas estavam frustradas com os tímidos passos rumo a uma maior oferta de alimentos. Desde então, grandes avanços tecnológicos permitiram o aumento da produção agrícola mundial e, consequentemente, a redução da fome no mundo. Porém, o desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas, que se imagina que habitarão o planeta em 2050, persiste. Estima-se que a população mundial cresce em 200 mil pessoas e que, atualmente, 870 milhões de pessoas dormem com fome todos os dias. Nas próximas 5 décadas, teremos que produzir mais alimentos do que a humanidade já produziu em toda a sua história. Porém, com outro desafio à espreita, usar cada vez menos recursos naturais. O Brasil possui um papel fundamental na superação desse desafio. Nosso país é conhecido como celeiro do mundo, em função dos recordes de produção de produtos agropecuários e da liderança na exportação no mercado internacional. Isso traz uma dupla responsabilidade para o país, que precisa conciliar seu papel de um dos principais garantidores da segurança alimentar mundial com a sua ambição de liderar o esforço global de proteção ao meio ambiente. Nesse contexto, o dia 16 de outubro, ontem, é uma oportunidade para se destacar a importância do trabalhador rural, para quem mora nas cidades, os avanços tecnológicos no campo e a crucial contribuição do setor para o resto da economia nacional. Em tempos de crise econômica, fica ainda mais evidente que o setor agrícola brasileiro não é só importante para alimentar o mundo, mas para sustentar também a nossa economia. A agricultura é hoje um dos poucos setores que apresenta crescimento econômico. O setor hoje contribui com aproximadamente 1/4 do PIB total da economia nacional. Foi responsável por quase 100 bilhões de dólares em exportações e contribuiu com um superávit na balança comercial da ordem de 80 bilhões de dólares no último ano. Apesar disso, os responsáveis por criar essa imensa riqueza, os produtores rurais, desde o agricultor familiar, passando pelos produtores organizados em cooperativas e pelos grandes fazendeiros, são muitas vezes esquecidos pela população das cidades. Na frenética rotina de nosso dia a dia, nos esquecemos da quantidade de pessoas, atividades e tecnologias envolvidas para que o alimento chegue até nossos pratos. Hoje, mais da metade da humanidade mora em cidades e, com a contínua intensificação do processo global de urbanização, cada vez mais o setor agrícola tende a ficar distante dos consumidores. Trata-se de uma falta de reconhecimento inversamente proporcional à responsabilidade que o setor tem em produzir mais alimentos e preservar o equilíbrio ambiental. Duas tarefas que garantem, em última instância, a comida dos centros urbanos e um ambiente equilibrado para a qualidade de vida de todos. Os desafios que se impõem ao sucesso do agronegócio são vários e vão desde a necessidade de melhorias na infraestrutura e no aumento de eficiência logística, passam pelo controle da evasão da população rural e chegam até as questões ambientais já mencionadas. Felizmente, senhores deputados e senhoras deputadas, ao menos para impulsionar a sustentabilidade, podemos contar hoje com os avanços da ciência, que permitem aos agricultores ganhos de produção baseados em insumos e métodos cada vez mais seguros e menos agressivos para a saúde e para a natureza, como plantio direto na palha, defensivos agrícolas, maquinários e fertilizantes. Graças a esse contínuo desenvolvimento tecnológico, desde os anos 70, a agricultura brasileira experimenta
um crescente aumento de produtividade, produzindo uma quantidade cada vez maior com a mesma quantidade de terras, sem a necessidade de mais desmatamento. A preservação das florestas e da biodiversidade não impede o aumento da produção com as terras cultiváveis, seja aumentando a produtividade das lavouras, seja recuperando áreas em processo de degradação. Pelo contrário, é fundamental para a existência das próprias lavouras que se mantenha o equilíbrio climático e que se proteja a biodiversidade necessária para a polinização e equilíbrio das cadeias alimentares. É essa visão que torna o agronegócio um grande aliado na luta pela sustentabilidade e um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico do Brasil de hoje. Trata-se de um setor que se modernizou a partir do uso racional e eficiente dos recursos naturais e que busca soluções adequadas às necessidades de pequenos, médios e grandes agricultores. O uso racional dos recursos será cada vez mais importante, não só pelo ambiente, mas também pela redução do desperdício global de alimentos. Cerca de 30% de tudo que é produzido acaba sendo jogado fora antes do consumo e o Brasil, mais uma vez, tem peso global. Podemos contribuir mais que qualquer país para a redução do desperdício. Assim, fica claro que o mundo precisa do Brasil para garantir a alimentação, que o Brasil precisa da agricultura e dos produtores rurais para fazer jus a essa responsabilidade, e que os agricultores, por sua vez, precisam não só de um meio ambiente saudável, mas também do apoio de todos, governo e sociedade civil, para continuar realizando seu trabalho incessante e diário, enfrentando os desafios aqui discutidos e gerando renda. Nossa contribuição e reconhecimento não virá apenas da memória e reconhecimento desse setor tão importante, mas através do apoio que podemos dar ao apoiar incentivos à sustentabilidade na produção de alimentos a partir de novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, melhoras na infraestrutura do escoamento da produção, maiores investimentos em políticas públicas agrárias e financiamentos mais eficientes para a indústria de alimentos e o agronegócio brasileiro. À população do Brasil e do mundo, em especial aos agricultores, desejo um feliz Dia da Alimentação. Lembrando, inclusive, que o presidente da FAO é hoje um brasileiro, graziano, e que certamente, pela potência que o Brasil tem, tanto em terras cultiváveis, como também de fazer com que a geração e produção de alimentos sejamos aqui um daqueles que mais devemos contribuir para a alimentação no mundo. Era isso, senhor presidente, que queria trazer na manhã desta terça-feira, comemorando o Dia Mundial da Alimentação, que foi ontem, dia 16 de outubro. Muito obrigado.